E aí, pessoal do oitavo ano, estamos de volta depois de 3 semanas aí de folga, né? Espero que tenham aproveitado bem, aqueles que conseguiram ficar de folga, outros que tentaram colocar as coisas em dia. Bom, estamos de volta, né? Então, falando aí, a gente finalizou aí no início de julho, lá antes do recesso, a gente começou a falar um pouco sobre congruência de triângulos, ok? A gente vai retomar esse assunto novamente, vai aprofundar um pouco mais, passar mais algumas atividades aí. Como vocês já assistiram lá as aulas lá do Khan Academy, eu acredito que não vai ter muito segredo. Então vamos lá, gente. Congruência de triângulos. Então, o item investigando, ok? Que eu vou falar aqui, então nessas 4 videoaulas eu vou estar passando em cada uma das atividades que a gente vai postar, no caso, as atividades estão sendo postadas juntamente com essa primeira videoaula, ok? Então, ó, observe os retângulos e suas diagonais, utilize régua para medir o que se pede. Então, olha só, quais são as medidas das diagonais desses triângulos? Para que você consiga fazer a medição, desenhe no seu caderno os retângulos com as seguintes medidas. Então, ó, o AB aqui, ele mede 1,8 e o BD 2,6. Quer dizer, o CD também é 1,8 e aqui 2,6 também, entendeu, gente? Então, é isso. Só coloquei um dos lados aqui, porque o outro, que está de frente, ou tá, né, tá paralelo a ele aí, tem a mesma medida, ok? Simples assim. Então, vocês vão passar limpo esses 4 retângulos aí, e depois você vai me falar o seguinte: quais os segmentos de retas que têm a mesma medida? Quais são os segmentos de reta, gente? Ó, o AB, o BD e também do AD, que é as diagonais, ok? Então, a primeira você vai medir as diagonais e vai falar para mim, ó, a diagonal EH, ela tem tal medida, a JK tem tal medida, a MP tem tal medida, ok? No item B, o que é interessante fazer? Então, você coloca assim, a medida, por exemplo, 1,8, e quais são os segmentos? Aí você põe 1,8 centímetros e aí põe lá, abre um parênteses, enfim, um tracinho e coloca lá. Então, quais os segmentos que você localizou que tem 1,8? Por exemplo, o AB, o CD, o MN, que está aqui, e o OP, por exemplo, tá ok? Tem 1,8. Aí pega lá, com medida 0,9, aí põe todos eles também. E assim por diante, tá legal? Então, sempre põe a medida e os segmentos que tem aquela medida na frente, tá bom? Então, vai dar uma lista bem grandinha, que são todos esses segmentos aqui, mas é bem simples para vocês tiram isso aí de letra, tá bom? Então, nesse primeiro slide aqui, então tem todas as medidas que vocês precisam, e lá no PDF, lá vai estar também, de acordo lá com o que vocês precisam. Então, importantíssimo. Para vocês poderem tirar a medida da diagonal, tem que passar limpo os retângulos aí, senão você não vai conseguir, tá bom? Bom trabalho para vocês. Vamos seguindo aqui então no item investigando. Gente, vocês lembram aí que a gente fez no primeiro bimestre, a gente falou sobre simetria, ok? Transformações isométricas. Aqui ele está falando, reflita o triângulo usando eixos das ordenadas. O eixo das ordenadas é o eixo Y, ok? Como que a gente vai fazer? A reflexão, o que, que é? É como se tivesse um espelho aqui, ok? E ele está refletido desse lado. Como funciona, gente? Pega cada pontinho, ok? Qual a distância aqui do ponto A para cá? Ó, tem 1, 2, 3, ok? Então, nessa mesma linha, você vai contar 1, 2, 3 e marca o ponto A. Ponto C, perdão. 1, 2 de distância. Nessa mesma linha, 1, 2, marca o ponto C. Ok? O ponto B, 1, 2, 3, 4 de distância. Você vem por esse lado aqui. 1, 2, 3, 4 de distância. Marca aqui. Marcou os 3 pontos, traça os segmentos de reta aí para formar a figura, ok? Aí o que, que você vai fazer? Esses retângulos, esses triângulos, ok? Eles têm as mesmas medidas, quer dizer o quê? Do A até o B, ou do A até o C, do C até o B, desse cara e o do que você fez, eles têm a mesma medida, sim ou não? É isso que eu quero saber, ok? Observar isso. Se eles têm as mesmas medidas, o que, que acontece? São congruentes, lembra? Se não tem, não são. Pensa aí. Tentem fazer, tá bom? Então, nessa primeira videoaula de introdução só que vai junto com as atividades, é para vocês já começarem a pensar aí, já relembrando um pouquinho do que vocês viram sobre congruências, tá legal, gente? Então, não tentem fazer só essa atividade, tentem fazer as outras, mas no decorrer dessa semana eu vou estar postando as outras atividades também para vocês estarem fazendo, tá legal? Boa sorte para vocês e até a próxima videoaula.